Pronto, então tá. Ah, então, boa noite de novo para vocês. Então, essa aula e a próxima aula a gente vai focar no segundo reinado, né, Dom Pedro II. Vocês lembram com a aula com o Lucas e com a Manu, que eles falam sobre o período regencial, né, as revoltas do período regencial, o toma lá da cá político e tudo mais. Então, a gente começa a partir do golpe da maioridade de Dom Pedro II, que vocês lembram lá, que os liberais fazem esse golpe, né, essa declaração da maioridade com pressão, né, de o Dom Pedro chegar ao poder e, enfim, tentar controlar o calor da política naquele momento. E o que dá bastante certo, né? A gente vai ver agora que o toma lá da cá, político nesse período, ele é eficiente, digamos assim, ele consegue manter o Brasil em trilhas, na trilha, né? A gente estava começando a engatinhar aqui, a gente estava começando como um país, então a nossa independência foi em 24, ai meu Deus, em 24, 22. né? Eu sempre me confundo com 22 e 24. Mas então a gente era muito novo, a gente era um bebezinho, um país bebê, e com 20 anos só de país nas costas. Então a gente começa com Dom Pedro II, com 15 anos nessa época. Esse período, então, ele começa em 40 e vai até 89 com a proclamação da República. Isso a gente vai falar mais pra frente, lá nas próximas aulas. Eu achei por bem dividir, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo aqui nesse período. Eu dividi em 3 partes, então a consolidação, que é entre 40 e 50, os primeiros 10 aninhos ali do Dom Pedro II no governo, que ele está se afirmando ainda no poder, ele está tentando baixar os ânimos, né, a animosidade do período ali político entre os conservadores e os liberais, depois estão indo mais para frente. E ele, de certa forma, consegue, né? O auge, então, entre 50 e 70, que é já um país mais estabilizado, em questão tanto econômica quanto política. O imperador, então, ele já é bem quisto pela sociedade, tanto política quanto a sociedade comum, né? A elite também apoia o Dom Pedro II nessa época. Ele é visto como um rei respeitado pelo controle que ele tinha muito grande apesar das disputas políticas, ele conseguia fazer um jogo de cintura muito bom. Logo depois, então, começa o declínio entre 70 e 89. E o declínio a gente vai falar mais pra frente, acho que na próxima aula a gente fala sobre a Guerra do Paraguai, porque não vai dar tempo pra falar aqui, é muita coisa. Mas, então, a Guerra do Paraguai, ela desgasta um pouco da imagem de Dom Pedro II entre a sociedade, elite, enfim. E os movimentos de contestação à monarquia começam a fervilhar nesse período. O Dom Pedro II, ele, além dessa contestação, ele começa a perceber movimentos abolicionistas, muito que já existia antes, mas aqui começam a ficar mais fortes com a questão de abolir a escravatura no Brasil, e que vai levar, então, à proclamação da República, em 89. Mas, assim, no geral, é isso, tá, gente? É um período, assim, dizendo por cima, tá? É um período que... Fala, Marcelo. Eu acho que a minha internet deve estar bem ruim, não sei se está muito atrasado. Não... Ai, meu Deus, não tô te tranquilo? vendo. Consegue ouvir agora? Não, agora que eu tava travando um pouquinho. Mas tá bom, consigo te entender. Como é que tá agora? Dá para ouvir assim? Mas você ia falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Eu ia comentar que volta ali na primeira imagem, só na capa, pra galera... Tá um pouquinho travado, mas acho que dá pra ouvir, pode falar. Tá, beleza. Eu ia falar pra voltar ali na imagem da capa, porque naquela primeira imagem dá pra galera relembrar que o Dom Pedro II, ele é deixado aqui pelo pai dele, pelo Dom Pedro I, que abdica do trono lá em 1831. E depois disso vai passar, então, o período regencial que vocês viram, né, gente? E durante todo esse período da infância do Dom Pedro II, ele vai ser muito preparado para esse cargo,
tendo a melhor educação possível para o exercício de ser um monarca, um imperador nessa terra aqui. Enquanto, lembrem bem que no mundo inteiro está ocorrendo a segunda revolução industrial, diversos países estão se modernizando e aqui também na América Latina diversos países estão entrando em guerras de revoluções para abolir a sua monarquia, os seus impérios, né? E proclamar suas repúblicas, isso na década de 20, de 30, de 40. Então, como a Julien falou, essa aula de hoje a gente vai ir e voltar. Ela colocou muito bem ali falando dos períodos de auge, de declínio e do início também, mas a gente vai acabar falando de diversos assuntos, como economia, escravidão, café, e tudo isso a gente vai acabar colocando, então, vai acabar indo e voltando no tempo para vocês conseguirem entender essa dinâmica interna que foi o segundo reinado. Então é só isso que eu queria colocar. Tá dando beleza para entender? Acho que tá bem atrasado. Foi? Ótimo, Marcelo. Boa colocação. Tá, tá bem, tá falhando. Tipo assim, tá cortando um pouco, mas agora no final começou a ficar melhor. Não sei se pros outros também. Mas, tipo assim, dá pra entender o que tu fala, sabe? Só tá, tipo, fazendo. Eu vou tentar tirar minha câmera. Eu acho que vai ajudar um pouco. Pode ser? Eu só ia comentar rapidamente, a gente passar pro próximo slide. Que também nesse período é uma ascensão, assim, digamos assim, da literatura. Não ascensão, mas. Marcelo caiu. Tô aqui. Mas vamos prosseguir enquanto ele não volta. Talvez a internet dele esteja ruim. Eu tô aqui. Mas, enfim, esse período. Então... Oi, Marcelo, tá ouvindo? Eu só tirei o webcam pra melhorar. Marcelo. Peraí, gente. Momentos. Tá. O teu áudio tá bom? Tá. Então, continuando. Ok, continuando. Então, esse período ele tem tava falando ascensão, mas não é uma ascensão, é uma consolidação da literatura. Vocês vão ver isso, ou se vocês já não viram, né, em literatura. A questão do romantismo, a questão do Machado de Assis, enfim, todo esse processo está acontecendo dentro do segundo reinado, e apesar de o romantismo ser uma coisa importada, né, da Europa, ele é de uma forma brasileirada, então a gente consegue perceber, de certa forma, né, a cultura meio que fervilhando nesse período também, além de uma ascensão econômica do Brasil, enfim, a gente vê a cultura também indo muito bem nesse período. Continuando, então, começa aqui com o tópico da organização política. A gente, não sei se vocês vão lembrar da última aula com o Luquinhas e com a Manu. A gente tem o golpe da maioridade dando pela ala liberal, né? A gente então tem duas alas aqui, que é os liberais e os conservadores. Os liberais são os que ajudam, então, Dom Pedro II a ascender como o imperador, e ele, em relação ao golpe da maioridade, enfim. Só que essas duas alas, apesar de parecerem opostas pelos nomes, enfim, pela briga política que tinha interna,
elas não eram diferentes de uma certa forma, porque eles representavam a classe dominante, que é a classe a elite, né, brasileira. Eles defendiam por si só, então, os ideais da elite. E o que seriam essas ideais da elite? Uma delas é a manutenção da escravidão. Por quê? Eles precisavam... Aqui a escravidão é um dos alicerces, uma das estruturas principais da economia nesse período com café. O Marcelo vai falar sobre isso depois. Então, eles precisavam da escravidão para se manter como classe dominante. Então, ambas, tanto a conservadora quanto a liberal, elas necessitavam das mesmas coisas, apesar de serem diferentes. Então, eu ia se perguntar aqui, então, qual é a diferença, né, entre as duas alas, por que elas se bicavam tanto? A diferença master aqui, então, é que a conservadora, ela apoiava uma centralização maior do poder. Ela apoiava Dom Pedro II, tendo o máximo possível de poder para si mesmo, a poder concentrado nessa figura. Os liberais não. Os liberais, eles acreditavam que as províncias, né, elas deveriam ter autonomias por si só, deviam ter certas agências. Então, eles tinham essas brigas internas, né, essas brigas políticas, devido a essa questão específica de autonomia ou não das províncias e a centralização do poder sendo ou não direcionada para a figura do imperador, certo? Tanto é que tem a frase aqui, que é uma das frases que às vezes cai em questão de vestibular, e vocês podem ver vários livros, que agora até eu esqueci de quem é. Eu esqueci quem escreveu isso. Eu acho que foi um historiador, mas eu não tenho certeza. Nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder, e nada mais parecido com um liberal do que um conservador no poder. Então, a gente vê, então, como uma premissa do que vai acontecer nos próximos anos, que apesar de eles vão começar a sempre alternar no poder, eles vão, na verdade, ser as mesmas coisas, vão fazer as mesmas coisas, vão ter as mesmas direcionamentos, apesar de que um pouquinho diferente em algumas coisas, como a questão do poder. E uma coisa interessante, tá ouvindo? Uhum. É que é muito anacrônico a gente tentar falar de partido político nessa época como a gente pensa hoje, gente. Porque a política nessa época estava muito mais vinculada com a elite mesmo. Era diferente de hoje em dia, em que boa parte do povo, todo o povo, tem o direito ao voto, né? Então, nessa época, a política era um exercício muito mais ligado à elite. E esses grupos representavam, como a Julien falou, os mesmos interesses. Ou, às vezes, interesses diferentes, mas dentro de grupos da elite, né? Exatamente. Tanto é que a política ela é monopolizada pela elite nesse momento. Então, eles vão querer manter os seus privilégios, né? Ter uma tentativa de se manter no poder econômico e político. Então, eu vou ter aqui o início do vai e vem, que eu vou até passar um pouquinho para frente depois. O início do vai e vem é a questão de que eu já falei, que é a alternância do poder do Partido Conservador e Liberal. Até um nomezinho antes, eu esqueci de comentar. Eles podem se chamar de Saquaremas ou Luzias. Vocês podem ver em algumas fontes. Eu esqueci exatamente que é o Saquaremas, mas Luzias era por causa de uma batalha que fez na região de Santa Luzia com os liberais, e eles começaram a ser chamados pejorativamente como Luzias. Saquaremas eu não estou me recordando agora, mas aí eu trago na próxima aula. Mas o Luzias é por causa disso. Então vocês podem ver esse nome aparecendo às vezes em alguns locais. O início do vai e vem, então, a primeira organização ministerial, como eu já falei antes, era por causa da questão dos liberais terem apoiado Dom Pedro II no golpe da maioridade. Então, eles são o primeiro ministério do Dom Pedro II. Só que a Câmara, no momento que os liberais pegam o ministério para si, né, que são os irmãos, eu acho que a primeira organização ministerial, se não me engano, são os irmãos Andrade, enfim, são as pessoas que já estavam desde o Dom Pedro I, na questão liberal, do Partido Liberal. Então, a Câmara, nesse momento, ela, na verdade, não era liberal, ela era de maioria conservadora. E o que acontece quando existe um primeiro-ministro liberal e a Câmara conservadora? Eles acabam fazendo resistência à Câmara, né, ao primeiro-ministro, e não dá certo. O que acontece? Dom Pedro, ele tinha, pelo poder moderador, né, enfim, ele tinha a possibilidade de dissolver a Câmara quando ele quisesse.
ou nomear outro ministro quando ele quisesse. Então, naquele momento, a grande maioria conservadora fazia resistência aos liberais no ministério e acabou sendo dissolvido. Nas novas eleições que acontecem nesse primeiro momento, obviamente vão ser fraudulentas e também violentas, que são chamadas de eleições do cacete. Por que eleições do cacete? Porque os liberais ameaçaram, tipo, de bater com cacete, assim, nos conservadores, deputados conservadores, então eles acabam ganhando a eleição por esse momento, né? Por esse tipo, se tu não votar em tal coisa, se não quiser fazer tal coisa, eu vou bater em ti. Então foi basicamente isso que aconteceu naquele momento. As eleições, então, por ser fraudulentas, os liberais acabam sendo maioria na Câmara, e os conservadores vão reagir pedindo novas eleições. Aí vocês vão começar a perceber que isso vai acontecer durante muito tempo dentro da política. Os conservadores vão voltar, os liberais vão tentar guerrear politicamente com eles e vão ficar nesse vai e vem o tempo inteiro. Então, vocês vão reagir pedindo novas eleições, Dom Pedro VII, 2 anos depois, e instaura um novo ministério conservador e novas eleições novamente fraudulentas. Então, os liberais vão reagir de novo ao seu ministério conservador e vão ajudar na revolta liberal de 42. Só 2 anos depois, em 44, Dom Pedro vai demitir o ministro conservador e vai nomear um liberal. Então, isso vai acontecendo, por um tempo vai manter o ministério liberal para agradar os liberais e, depois de um tempo, voltar para os conservadores. Isso, de certa forma, dá certo no governo, nessa política de alternância. Eles conseguem se manter. A animosidade não é tanta, então eles conseguem se manter bem. Por isso que a gente vê como um auge da política, porque eles não têm tantas brigas internas. Claro, tem, mas eles conseguem manter o equilíbrio. Eu botei uma chargezinha, vamos ver se tá... não, tá pra cá. Eu até botei uma chargezinha no final, que foi publicada num jornal na época. No meio a gente vê o Dom Pedro, né, manipulando ali os cavalinhos. Isso aqui é um carrossel da época. É tipo o liberal e o conservador aqui sempre nessa roda, nesse carrossel. Então, quando vocês lembrarem da política na época do segundo reinado, lembrem desse carrossel do Dom Pedro II, sempre girando eles em torno de si mesmo. Tá na aguinha. Peraí. Então, a partir de 48, a gente tem a chamada o parlamentarismo às avessas. Então, o que seria o parlamentarismo? Eu até falei sobre isso na aula de Inglaterra um tempão atrás, em uma outra era, lá acho que, sei lá, no final, antes do meio do ano. Sobre a questão do parlamento na Inglaterra. O que é o parlamento na Inglaterra? Existe as câmaras, né, de Lords, Comuns, e o primeiro-ministro, e o rei. O rei não nomeia ali o primeiro-ministro. Quem nomeia, na Inglaterra, claro, né, quem nomeia o primeiro-ministro na Inglaterra são as câmaras. São os lords ou os comuns, eles se unem e nomeiam um primeiro-ministro. E isso ocorre até hoje lá, né? Então, quem decide primeiro-ministro são a Câmara, não o rei. Aqui é o contrário. Aqui que nomeia o primeiro-ministro, ou chamado aqui de presidente do Conselho dos Ministros, é o Dom Pedro II. Tanto pelo poder do moderador, né, dele, que ele permitia ele nomear diretamente o primeiro-ministro, e ele vai usar isso a seu favor. Mas por que ele decidiu fazer isso? Por que ele decidiu colocar o primeiro-ministro como no sentido assim, deixa eu organizar meu pensamento agora, que eu estava pensando na primeiro-ministro da Inglaterra. O primeiro-ministro do Brasil, ele decidia o seu ministério, ele decidia os outros ministros, certo? Existia um conselho de ministros. O primeiro-ministro do Brasil, ele vai nomear os outros ministérios, certo? Por que Dom Pedro quis fazer isso? Porque ele mesmo não nomeava os outros ministros e tudo mais. Uma das possibilidades é que ele não queria desgastar a sua imagem politicamente. Ele não queria ter que ele mesmo, com a responsabilidade dele, de nomear os outros ministros. Então, ele jogava para outra pessoa. E isso deu certo, porque ele não desgastava a imagem dele e deixava para outra pessoa fazer o trabalho sujo, certo? Então,
essa questão do parlamentarismo da Bessa ser útil para ele é porque ele não sujava as mãos para decidir o ministério inteiro, ele mandava para a pessoa decidir por ele. Então, resumindo da ópera aqui, tá? O parlamentarismo aqui funciona totalmente ao contrário. O rei decide, o imperador decide, o primeiro-ministro, e na Inglaterra não. Na Inglaterra é a Câmara que decide, certo? Então, o poder moderador também tinha essa coisa de dissolver a Câmara se ele quisesse. Isso não acontece lá, obviamente, na Inglaterra. E, gente, só para comentar também a questão do autoritarismo no Brasil, né? Que vocês estavam vendo que a Julian está falando, como o parlamentarismo aqui ele vai se estabelecer de uma outra maneira, de uma maneira mais autoritária, onde o rei vai acabar podendo decidir o primeiro-ministro, e o poder moderador, que a gente viu desde a primeira Constituição do Brasil, lá em 1824, com o Dom Pedro I, mas às vezes rola uma confusão achando que o poder moderador acaba com o primeiro reinado. E o poder moderador ele vai seguir até o fim do Império. Até o fim do Império, esse poder moderador, que era um quarto poder, né? Então, a gente viu os 3 poderes, vocês tiveram uma aula especial sobre os 3 poderes. No Brasil, no Império, tivemos ainda o poder moderador, que era uma espécie de autoritarismo jurídico, que era possível, então, do imperador estar acima dos outros 3 poderes, né? Sim, ele sobrepunha, né, basicamente os poderes. Ele estava, você consegue imaginar, né, executivo, legislativo e judiciário, e tinha esse poder moderador. Ele sobrepunha, ele podia interferir no judiciário quanto no legislativo, enfim. Então ele tinha uma sobreposição aqui do Exato. Poderes. Oi, dica. O que você não entendeu? Não abre. O que acontece? Ele usa desse poder moderador para, como eu falei, não sujar as mãos. Como ele tinha interferência, ele podia interferir no executivo, legislativo, ele decidiu por nomear ele mesmo os primeiros ministros, mas ele podia tirar o primeiro-ministro se ele quisesse, entendeu? Ele não abre mão desse poder moderador, pelo contrário. Ele se utiliza disso para se manter bem quisto, digamos assim, pela sociedade. Entendeu? Então, a relação entre o Brasil e a Inglaterra, que é um probleminha que aí eu tenho que voltar um pouquinho nas aulas lá de O Ciclo do Ouro, com o Bruno e tudo mais, que é a relação Inglaterra com Portugal, que já começa lá, né, antes, né, do Brasil ser Brasil, que é a Inglaterra, que é Portugal sendo dependente financeiramente, economicamente da Inglaterra. E isso vai continuar, fazendo um resumo também, né, isso vai continuar com a relação do Brasil e Inglaterra, né, porque não é porque o Brasil se dependiza que apaga tudo e começa de novo, então a gente continua sendo dependente da Inglaterra, apesar de ser um império próprio, né, sem a questão de Portugal. E então a relação do Brasil e Inglaterra sempre vai ser muito junta, vai ser sempre muito próxima, eles vão ser sempre, tipo, a gente vai sempre ter muita importação da Inglaterra para cá, enfim. O que acontece no segundo reinado é que a tarifa Alves Branco, que é uma tarifa implementada em conjunto com o Partido Liberal, né, eles têm o intuito de gerar recursos para si mesmos. O que é isso? Eles queriam mais caixa, né, queriam mais dinheiro porque estava com déficit, né, nessa questão. E aí eles aumentaram as taxas aduaneiras para 30% sobre os produtos que não tinham similar nacional, que significa que não tinha o produto produzido aqui. Aí eles, para 30%, eles aumentaram e 60% para os similares, que tinham já similares nacionais. Obviamente, isso não vai ser positivo para a Inglaterra nesse período. A Inglaterra vai ver isso com maus olhos, e os empresários não vão curtir muito a ideia de terem que ser mais taxados, né? Porque já tinham certos privilégios aqui,
e aí eles veem isso com maus olhos. Além disso, o aumento das atividades internas vão crescer muito. O Marcelo vai falar sobre isso depois, sobre a questão das atividades internas, né, e economia, enfim. E, obviamente, protestos das classes ricas, por causa desse aumento de taxas aduaneiras, porque o que chegava aqui, às vezes, eram coisas de luxo, enfim, e a gente não queria pagar mais, obviamente. Então, apesar de, por um lado, foi bom para o Brasil ganhar mais caixa, né, mais dinheiro, por causa das taxas, os empresários não gostaram, os empresários britânicos, os importadores não gostaram, e a elite também não. Como uma resposta para isso, a Inglaterra, né, ficou pistola lá, não curtiu muito a questão, eles aprovaram o Bill Aberdeen em 1845. O que é o Bill Aberdeen? Eles proibiam o tráfico negreiro no Oceano Atlântico, e eles permitiam que os ingleses pegassem barcos, navios que eles vissem participavam do tráfico negreiro. Só que tem um porém aqui. Antes desse Bill Aberdeen, a gente já vê uma lei muito parecida passando, né, há muito tempo atrás, porque o comércio, o tráfico negreiro nessa época, ele começa a meio que se diluir. O Brasil era um dos únicos que mantinham a escravidão africana aqui. Eles eram, eu acho que junto com a Costa Rica e Cuba, nesse período, nesse momento que a gente está falando, eram os únicos países da América que ainda mantinha, né, a escravidão. Então, antes disso, já existia uma tentativa da Inglaterra de pressionar o Brasil de parar com o tráfico. Só que, em 31, se eu não me engano, no período regencial, existiu aquela lei, eu acho que o Lucas deve ter falado, a Amanda deve ter falado, sobre a lei para o inglês ver, que é a lei que acabava com o tráfico negreiro no Brasil, só que era uma lei para o inglês ver, era só para mentir para a Inglaterra que a gente estava parando o tráfico, só que a gente não estava. Só que o Bill Aberdeen foi um ultimato aqui, eles falaram assim, vocês param ou a gente começa a pegar os navios de vocês, é isso. E aí, obviamente, se cria uma animosidade, se cria um sentimento anti-britânico no Brasil, dessa pressão, né, porque dessa soberania no Brasil e tudo mais, e o brasileiro não tá curtindo, principalmente a elite, e eles acabam cedendo a pressão, com a lei Eusébio de Queiroz em 1850, que daí eles foi orientado a tinha escravizados africanos no Brasil, né, os comércios do tráfico negreiro. A lei de Eusébio de Queiroz, que era muito parecida com a lei de 1831, que é a lei do PSV, ela é muito parecida, só que ela realmente entra em efeito. Claro, não acaba com o comércio interno, né? A gente vai ver outras coisas acontecendo depois, a gente fala mais pra frente sobre isso. Mas, basicamente, ele proíbe a entrada de escravizados africanos no Brasil. Isso pela pressão inglesa, certo? Não foi uma coisa tipo, vamos acabar com o tráfico negro benevolente. Não, é por pressão econômica, né, no caso. Obviamente, como eu falei, essas disputas econômicas entre o Brasil e a Inglaterra promoveram o sentimento anti-inglês aqui no Brasil, e isso vai piorar a partir daí. A partir de 1861, o navio mercante da Inglaterra, o Prince Wales, ele naufragou aqui na costa do Rio Grande do Sul. Ele naufragou e acabou perdendo a mercadoria, eles foram saqueados, e, portanto, né, o William Douglas Christie, que era o embaixador britânico no Brasil, ele pede indenização ao Brasil, porque ele falou, eles só roubaram a nossa carga, e qual é que vai ser? Quero a nossa indenização. O Brasil falou, não vamos dar a indenização para vocês. Ficou por essas até então. Um ano depois, 3 arruaceiros embriagados, eles foram presos no Rio de Janeiro, e a polícia percebeu, depois de prender, quando eles estavam lá, que eles eram marinheiros britânicos e acabaram soltando eles, né? Porque, enfim, até então, o Brasil tinha uma certa diplomacia com a Inglaterra, a diplomacia era boa ainda. Então, eles liberaram os marinheiros britânicos, só que o Christie não curtiu essa questão, falou que achou que era um absurdo ter sido presos, e ele pede a demissão dos policiais, né, com um pedido de desculpas do Dom Pedro II para a coroa britânica pela prisão indevida, né, dos marinheiros britânicos, e a indenização do Prince of Wales.
Só que, no caso, o Brasil fala, não, não vamos fazer isso aí, não. E aí, com essas questões, né, já que a briga já tá rolando, né, os navios britânicos desbloqueiam o Porto de Janeiro em 63, um ano depois desse negócio dos marinheiros britânicos, e causando, obviamente, uma discórdia maior entre Inglaterra e Brasil. A Dom Pedro, ele chama o Leopoldo I da Bélgica para conduzir, para, né, fazer a relação de diplomacia entre Inglaterra e Brasil. E o Leopoldo, ele vê que, na verdade, quem está errado na questão é a Inglaterra. A Inglaterra deveria pedir desculpas para o Brasil. E ele se nega a fazer. E aí, como consequência direta, obviamente, o Dom Pedro vai romper relações diplomáticas com a Inglaterra nesse período, que vai ser só restabelecido lá na Guerra do Paraguai. E aqui, eles pedem desculpas e tudo mais, né, nesse período. Só que eles não pedem, obviamente, porque eles falam, não erramos. Não, eles tinham interesses, obviamente, na Guerra do Paraguai. Aqui não era uma questão de benevolência da Inglaterra, era uma questão de interesses. Na Guerra do Paraguai eles tinham interesse. E depois a gente fala mais sobre essa coisa de intromissão da Inglaterra na Guerra do Paraguai. Mas, basicamente é isso. A questão Christie, que é o que eu até botei antes ali, a questão Christie é isso, as disputas internas entre o Brasil e a Inglaterra no começo do Segundo Reinado e um corte de relações entre Inglaterra e Brasil por um breve tempo, né? Mas basicamente importante a gente pensar quem era a Inglaterra nessa época, né, gente? Porque a Inglaterra era o maior império da época. Era um império gigantesco que era conhecido como o Império que Nunca Dorme, porque tinha possessões no Oriente, né, na Índia, depois vai ter na China também, em diversos locais, tanto do Oriente como da África. E aqui na América Latina, como eu expliquei para vocês na última aula, eles tinham mais relações econômicas, né? Relações que vão envolver o financiamento de obras, que a gente vai comentar depois, e que vai acabar gerando, então, o atrelamento do Brasil e da América Latina aos capitais ingleses, né? Aos industriais, aos capitalistas ingleses. Então, a Inglaterra era uma nação muito forte, diplomaticamente, politicamente, geopoliticamente, né? Muito importante a gente pensar nisso, porque depois ela vai acabar perdendo um pouco da sua influência no século XX, principalmente depois da Primeira e Segunda Guerra, mas até esse momento ela era a maior potência. Era a maior potência, sim. Tanto falou até que eles estavam já na segunda parte, na segunda etapa da Revolução, né, Industrial. E então tem muito a ver com a questão também da modernização do Brasil. O Brasil precisava da Inglaterra de certa forma. E outra coisa que eu falei no comecinho lá, que o Brasil estava engatinhando aqui como país, ele precisava de reconhecimento externo de países grandes. Então a Inglaterra, eles precisavam da Inglaterra para se legitimizar de certa forma aqui. Então, apesar de não parecer meio bobo, cortaram relações por um tempo, isso significava muita coisa, porque o Brasil estava engatinhando, ele era um bebê como um país, ele precisava de, apesar de os Estados Unidos já ter, os Estados Unidos e outros países já terem confirmado o Brasil como um país real, né, apesar de ser novo, eles precisavam da Inglaterra também, dizendo que eles eram um país para serem legitimados economicamente, né, ter relações econômicas com outros países, isso é necessário, é um jogo político, né, jogo econômico. Então, sobre as leis abolicionistas, né, porque eu já falei da lei de Eusébio de Queiroz em 50. Tô bugada hoje. A gente fala aqui já do começo, né, de uma possível emancipação dos escravizados nesse período. Mas não, o que acontece aqui são várias leis que promoveram uma gradual e lenta emancipação, né, dos escravizados africanos. Nesse período, até a abolição final, em 88, com a Lei Áurea, né, assinada pela Princesa Isabel, e que várias problemáticas, né, que várias pessoas acham que ela é a pessoa que salvou, enfim, né. Deixa eu falar mais pra frente isso daí da primeira coisa. Mas, então, a gente vê várias leis entrando, né. Claro, aqui a gente vê
também, quando a gente está vendo essas leis, a gente está vendo a pressão dos movimentos emancipatórios, dos movimentos abolicionistas, principalmente na década de 70 e 80. A lei do ventre livre, por exemplo, que dá a possibilidade das pessoas que nasceram a partir de 71 como livres, escravizados, né, no caso. E só que, apesar de a gente achar, nossa, então essas pessoas nascem em 71, elas são libertadas direto, já nascem livres. Não. Elas podiam ser libertadas e podiam não ser libertadas na hora. O que acontecia é que essa lei, ela possibilitou que senhores, quando, por exemplo, liberassem, né, aforreassem esses escravizados com 8 anos, por exemplo, eles ganhavam indenização pela alforria que eles estavam concedendo. Quando o aforreado tinha 21, isso a partir de 71, né, gente? Quando o aforreado tinha 21 anos, eles não ganhariam nenhuma indenização. Então, os abolicionistas não, tanto os abolicionistas quanto os escravocratas não curtiram essa lei. Os abolicionistas, obviamente, porque eles queriam a alforria completa e total, né, de todos, e os escravocratas porque eles não queriam perder a prole, né, digamos assim, dos seus escravizados. O bom dessa lei do ventre livre é que se obriga o registro desses escravizados que os senhores tinham. Os senhores começam a passar a ser obrigados a registrar, matricular, digamos assim, os escravizados, e por esses registros, muitos movimentos abolicionistas começaram a pesquisar para ver se tinha alguma irregularidade, se tinha alguém que não estava sendo aforreado, que deveria ser aforreado. Então, a parte benéfica, né, um pouquinho benéfica dessa lei foi essa possibilidade de um movimento abolicionista conseguir ver irregularidades, certo? A lei dos sexagenários, que é em 85, ela, na verdade, é uma reação conservadora em relação ao movimento muito alto que estava acontecendo na década de 80 dos abolicionistas. Eles aprovavam forria, então, dos escravizados com mais de 60 anos. Só que a gente pensa assim, 60 anos, certo? Se hoje já é uma idade avançada, vocês imaginam nessa época, é uma idade super avançada, muito avançada. Ainda mais escravizados que sofriam, né, na mão dos senhores, tinham uma vida muito difícil. Chegar aos 60 anos era muito difícil naquela época. Claro, chegava, mas era muito difícil. Então, além de ser difícil, quando tu te fazer 60 anos, daí tu fala, tá, então, mas a partir de 60 anos eles são libertos, né? Não é bem assim que acontece. Eles são obrigados a trabalhar mais 3 anos para os senhores como forma de indenização e não podiam se mudar por 5 anos do lugar. Então, a gente vê que, tá, com 65 anos eles começam a viver a vida. Eles não estão quase morrendo, sabe? Então, tipo, apesar de parecer benéfico também, que nem a lei do ventre livre, ela é... como é que diz a palavra? Ela é estrategista, ela é uma formação dos conservadores para fingir que eles estão cedendo alguma coisa, quando na verdade eles não estão cedendo nada. E claro, olha, vocês observam aqui, em 85 isso é 3 anos antes da Lei Áurea, então pouquíssimas pessoas conseguiram usar isso como vantagem, né? Não usar a lei como vantagem, que vai acontecer. A lei do ventre livre também quase 18 anos antes da Lei Áurea. Então, a gente vê aqui que não foi tão benéfico assim, apesar de terem sido outorgadas. Acho que é isso da minha parte, gente. Marcelo, contigo. Beleza. Eu acho que eu não vou ligar minha câmera pelo fato de a internet estar meio bamba aqui e poder ficar meio zoado. Mas então eu vou falar, estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo de boas. Deixa eu perguntar uma coisa, se tem alguma dúvida sobre o que eu falei, por favor, podem perguntar, que nem o Jonathan perguntou. Eu só faço rápido porque a gente tem pouquinho tempo. E aí ficou ansiosa pra não ter que comer a parte do Marcelo aí de passar muito tempo. Tá, gente? Qualquer coisa pode perguntar, certo? Vamos lá, gente. Nenhuma dúvida até aqui, então? Então eu vou seguir. Gente, a Julien falou de boas questões que a gente estava trabalhando, né? Falou principalmente das relações políticas, o parlamento, algumas leis criadas nesse momento.
E eu vou falar então um pouco agora sobre a organização econômica. E falar um pouco sobre a organização econômica, a gente tem que falar quem é que estava trabalhando. E a gente já adiantou um pouco esse assunto, né? Quem mais estava trabalhando nesse momento, carregando peso, batendo terra, eram os escravizados, né? Então, a gente vai ver que eu coloquei aqui um mapa um pouco de que o Brasil ele vai ser um grande porto de tráfico de escravizados na América Latina e na América como um geral, né? Porque os Estados Unidos e a América do Norte também receberam grandes contingentes. E é sempre importante a gente fazer um debate e dizer que, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, a escravidão surgiu desde sempre, a humanidade sempre teve escravidão, porém, é verdade esse quesito, a gente vê escravidão em Grécia, em Roma, no mundo antigo, no mundo moderno também, dentro do continente africano também mesmo. Porém, a relação da escravidão com o nosso país, ela tem dois quesitos muito importantes que ela vem junto com a modernidade, que é a formação do capitalismo e também o aspecto racista dela, né? Porque enquanto em outros momentos existiam outras formas de escravidão, aqui no território americano, desde o século XVI, o que a gente vê é uma escravidão muito vinculada com o capitalismo, com então as pessoas sendo consideradas mercadorias, né? E com o aspecto do racismo, muitas vezes sendo utilizado para legitimar essas pessoas. Então, o Brasil, do século XVI ao século XIX, vai receber grande parte do contingente de escravizados trazidos para o continente, sendo que o século XIX, que a gente vai ver, vai ser um momento que é ainda mais vasto, de maior quantidade de escravizados vão desembarcar nesse território. E vai ser a mão de obra que sustenta o império, então. Pode passar, Julinho. Então, no século XIX, o que a gente vai ver, eu coloquei aqui um mapinha só para vocês notarem que, enquanto do século XVI ao século XVIII, a origem dos escravizados eram mais da região que a gente chama ali dos escravos banto, que vinham da região do Congo, Angola, no século XIX eles vêm principalmente do que a gente conhece como a região dos Yorubá, que é a parte onde hoje fica a Nigéria, a região também ali do Mali, da Guiné, Senegal. Então todas essas características vão ser influenciadas também, vão acabar influenciando nas características dos escravizados que vêm para o continente americano e para o nosso território brasileiro aqui. Beleza? Pode passar. Bom, então ali a gente tem uma foto do imperador já velhinho, né? Vocês podem notar que na capa do nosso, como eu comentei, né? Na capa do nosso trabalho aqui do PowerPoint, tem 3 imagens do Dom Pedro, porque ele é deixado aqui com 5 anos, né? Pelo seu pai. Daí ele vai assumir com 14 e vai ficar até ter barbas grisalhas já, né? Já ser um senhor de idade, um idoso, que vai continuar ainda sendo o imperador aqui do território. E a gente vai ver que a escravidão vai se manter durante o processo de independência ali nos anos 20, né? E também depois, durante o período regencial, sendo algumas vezes questionados por alguma revolta pontual, mas geralmente acabando sendo mantido. E como a Julien comentou, a pressão internacional contra o trabalho escravizado vai se acentuar a partir de meados do século XIX, principalmente por parte da Inglaterra. E aí a gente comenta, né? Era porque existia um humanismo por parte dos ingleses, mais ou menos. Tinha alguns ingleses que estavam realmente se importavam com a escravidão, mas o grande fato é a questão econômica, que envolvia a Inglaterra e alguns países industriais já estavam na sua segunda fase da Revolução Industrial, onde era muito mais interessante o trabalho assalariado para a acumulação capitalista. Notem que os escravizados muitas vezes moravam nas propriedades dos senhores, comiam
as refeições, enfim, os alimentos eram produzidos naquele território, naquela propriedade, e isso é muito mais interessante para os países centrais do capital, que isso já se torne mercadoria, a moradia, a alimentação, tudo isso acaba se tornando mercadoria e acaba se desenvolvendo um capitalismo cada vez maior por parte de toda a população, né? Então a escravidão vai ser questionada pelos ingleses muito fortemente pela questão econômica. Pode passar. Então a gente vai ver que entre as décadas, o início ali do século XIX, o tráfico de escravizados vai crescer e isso vai ser uma constante durante toda a primeira metade do século XIX. Em 31, como a Julien falou, teve a lei para inglês ver que não vai ser cumprida, né? E entre as décadas de 30 e 40, o tráfico vai então aumentar mais ainda. E após as leis Bill Aberdeen e Eusébio de Queiroz entre 45 e 50, vai cair realmente daí o tráfico internacional de escravos. E o que isso vai fazer? Vai fazer então com que surja cada vez uma maior demanda no comércio interno. Então, escravizados que viviam na Bahia vão acabar sendo comercializados para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. O comércio interno vai começar a cada vez mais ser utilizado como uma forma de buscar esses trabalhadores. E isso também vai fazer com que os escravizados se tornem cada vez mais caros. E a posse de um escravizado, por mais que fosse uma constante por boa parte da população brasileira, acabe se tornando realmente um patrimônio para a população que tinha a posse desses escravizados, né? Então, ali como a gente comentou, até 1888 ainda vai se manter a escravidão, sendo o Brasil, esse grande porto de escravizados, o último país das Américas a abolir a escravidão. Pode passar. Bom, gente, e no que essa galera trabalhava então, né? A gente vai ver, a partir do século XIX, um produto que já existia desde o século XVIII, né? Mas que tinha um papel secundário, que era o café. E que a partir de 1830 ele vai começar a se tornar vai ser o principal produto de exportação do país e o maior responsável por esse avanço do período do Segundo Reinado, né? Vai ser o grande responsável pelo acúmulo de riquezas do Segundo Reinado e fazer com que a economia consiga ter um período próspero até então, né? A gente vai ver que no início o café vai ser muito produzido como a gente viu no período colonial, tanto com a cana como com outros produtos, que é o regime de plantation, né, gente? A monocultura, baseada no latifúndio, voltada para exportação e com mão de obra escravizada. O que vai acabar acontecendo é que essa forma de trabalho vai acabar mudando ao longo da segunda metade do século XIX. Mas, para início de conversa, a gente tem que falar que esse tipo de plantation do café vai se desenvolver no Vale do Paraíba, que tinha um clima ameno, era estável, com chuva regular e um solo nutritivo, ali no estado do Rio de Janeiro, que já era até então a capital, né? Já tinha se tornado a capital do Império. Pode passar. Bom, os produtos brasileiros também, que eram caracterizados como o açúcar, tinha uma produção forte no Nordeste, estava em declínio. O algodão estava tendo uma concorrência muito forte para o sul dos Estados Unidos, que teve uma produção de algodão muito forte, né? O tabaco, que também era produzido aqui, vai ser muito prejudicado pelo fim do tráfico de escravizados, já que ele era uma moeda de troca no continente africano. Então o café vai acabar se destacando no meio dessas produções que estavam em declínio. Ao mesmo tempo, o café acabava se tornando cada vez mais um hábito de consumo
dos trabalhadores nesse momento da Revolução Industrial, né? Cada vez mais as cidades se desenvolviam, os trabalhadores, a maior parte trabalhava em fábrica, né? E tinha o seu momento do café, que é uma droga do trabalho, né? Quem é que não gosta de tomar um cafezinho para estudar, para, enfim, para ficar acordado e aguentar a rotina mesmo, né? Então, o café ele tem um papel muito importante, tanto socialmente, mas também como é a droga do trabalho, né, gente? Que todo mundo gosta de um cafezinho para aguentar a labuta. Pode passar. Até aqui tudo bem, povo? Vocês estão muito quietinhos hoje. Tá tudo certo? Tá faltando café aí? Eu acho que é o café, gente. Não tá, não tá. Beleza. Essa hora café já não é muito recomendado, né? Essa hora já não, depois das 6 já não tomo mais, que senão eu não durmo. Não, pra mim, café não adianta nada. Eu tomo café assim, que nem água. Então, Eita, agora, podia tomar. capaz. Ó, o Jonathan também. Bom, gente, e o que vai acabar acontecendo? Vai acabar se desenvolvendo, então, um novo grupo social que vai ser os Barões do Café, que vão ser muito responsáveis por sustentar esse império, né? Eles vão acabar estendendo as suas produções para o sul de Minas Gerais e para o sul fluminense, que é Fluminense, para quem não sabe, é quem nasce relação ao estado do Rio de Janeiro, né? Então eles vão acabar se desenvolvendo uh, tanto para Minas Gerais como para o Rio de Janeiro, mais ainda, né, no Vale do Paraíba, como também para São Paulo, onde ele vai ser aí realmente transformado e a gente vai ver depois. Então os Barões do Café eles não tinham uma origem de elite como, por exemplo, alguns outros empresários, né, no Brasil. Mas a gente vai ver que eles eram geralmente pequenos proprietários, comerciantes e até tropeiros que vão acabar tendo muito sucesso nesse negócio, né? Porque vai ser vão existir muitas exportações desse produto, fazendo com que ocorra então a riqueza desse grupo que não tinha necessariamente uma origem de elite. Pode passar. Então a gente vai ver que os barões eles vão ser os pioneiros da produção extensiva do café, né, no Rio de Janeiro principalmente, e essa rápida prosperidade da produção vai acabar gerando a riqueza na mão desses barões. Ao mesmo tempo, essa riqueza e esse crescimento vão acabar gerando uma exploração muito grande do solo, fazendo com que, inclusive, ocorra um declínio econômico dessa região do Rio de Janeiro e que muitos núcleos urbanos vão ser conhecidos como cidades mortas, porque depois de uma rápida expansão, de uma rápida prosperidade, o que vai acabar acontecendo é que o Rio de Janeiro, a produção do café, vai acabar perdendo um pouco dessa sua riqueza para uma outro tipo de produção que vai ser a produção em São Paulo. Então pode passar que a gente vai ver logo na sequência o que foi que acabou acontecendo. Então a gente olha ali no mapinha, não sei se vocês conseguem enxergar, mas o Rio de Janeiro ele vai aparecer ali então as produções mais iniciais dessa produção de café, que vai se expandir tanto para o sul de Minas, como a gente falou, para a região de São Paulo, mas principalmente para o Oeste paulista, que era conhecido então como Oeste ou Novo Oeste. Isso já mais para o fim do século, né? A partir de 1870. E na expansão para o Oeste vai ocorrer então uma modernização dessa produção, vinculada tanto com novas técnicas, que se eu não me engano está no próximo slide, como também pela presença da mão de obra livre. E é nesse momento, e a gente vai falar na aula de hoje, que a gente vai ver grandes contingentes populacionais de imigrantes vindo aqui para o nosso território, né? Não à toa que volta e meia a gente está comentando sobre a origem do brasileiro, sobre a riqueza cultural do brasileiro, e a gente está falando de imigração, a gente está falando de populações alemãs, italianas, japonesa, portuguesa,
justamente porque foram grandes contingentes de imigrantes que vieram para cá. Pode passar, pode passar. Então, qual era a característica dessa região do Oeste Paulista? Ele vai ser conhecido como a Terra Roxa, mas a Terra Roxa, na verdade, era um termo que era usado pelos italianos, que foram os principais imigrantes, vieram mais de 1 milhão de italianos para cá, e eles chamavam de Terra Rossa, né? Que era, rossa em italiano é vermelha, que era a terra avermelhada do Oeste Paulista e era muito fértil. E nessa região é onde vai ocorrer, então, algumas técnicas avançadas de produção, como o separador de grão, os despolpadores, que vai resultar num produto de maior qualidade e com preços mais baixos, fazendo então com que os paulistas consigam desenvolver uma produção maior do café e vão enriquecer muito com isso. Ao mesmo tempo, essa região de São Paulo vai ocorrer então a construção de estradas ligando o Porto de Santos, onde muitos imigrantes desembarcavam, que vai acabar transformando essa pequena cidade de São Paulo num porto de referência entre o interior e o litoral. E é nesse momento também que São Paulo vai acabar se desenvolvendo como uma grande cidade. Hoje é a maior cidade do país, né? E isso tem uma relação muito grande com o século XIX, onde grande parte da riqueza foi acumulada pelos barões do café, por essa galera que estava produzindo então o cafezinho nosso, né? Pode passar. Então, como eu já tinha comentado, um outro fator vai ser essa substituição da mão de obra escravizada. A Julien comentou com vocês, né, pessoal? Esse processo de abolição é um processo de longa duração, né? É um processo que desde os anos 30 já existia a lei para inglês ver, que a Inglaterra aboliu o tráfico transatlântico, não dá certo. Em 45 tem a lei Bill Aberdeen, em 1850 a lei Eusébio de Queiroz, depois temos também a do ventre livre em 71, a do sexagenário em 85. Foi todo um processo longo de substituição dessa mão de obra escravizada, porque o que define o Brasil, se tem um grande fator que a gente pode colocar, ainda mais nesse século XIX, eu creio que seja a mão de obra escravizada, o trabalho escravo, a diferença racial muito gritante, e isso vai constituir a gente como nação, né? A gente como povo. E então esse processo de substituição da mão de obra escravizada vai ser também um processo longo. Ao mesmo tempo, os escravos estavam se tornando mais caros por causa do fim do tráfico de 1850, né, da lei Eusébio de Queiroz, e esse processo de imigração vai ser muito incentivado. No início a gente vai ver que vai ser de maneira tímida, mas depois ele vai ser muito incentivado. E uma questão muito importante é o aspecto racista, né, desse incentivo que buscava embranquecer a nossa cultura, acreditando que embranquecendo a gente se tornaria um povo mais civilizado, muito relacionado com as teorias raciais que a gente viu no século XIX, que são teorias extremamente racistas, desconsiderando boa parte do conhecimento e da cultura do povo negro, né? Então, a alternativa de trazer imigrantes tinha também um aspecto de buscar embranquecer o nosso povo e fazer com que imigrantes europeus viessem para cá, que eram imigrantes brancos, né? A questão também é que esses imigrantes estavam realmente bem, assim, eles eram muito pobres também, né? A gente tem que pensar que uma família que buscasse atravessar o oceano atrás de um lugar para plantar um pedaço de terra, era uma família que provavelmente não estava tendo o seu espaço no continente europeu, né? E a gente vai ver que com as reformas, a industrialização, principalmente com a segunda revolução industrial, boa parte dos campos da Europa estavam sendo cercados, muitos camponeses estavam sendo expulsos dos campos e muitos camponeses vão acabar não tendo por onde ir, não tendo trabalho na Europa e vão acabar migrando para o continente americano.
Pode passar. Então, o que a gente vai acabar vendo é que no Posso início... fazer um comentário Claro, por favor. antes de passar? Essa questão que o Marcelo falou sobre o embranquecimento não é só também de pele, mas também de cultura. Acho que um dos exemplos que eu posso dar aqui é, por exemplo, de culturas africanas que vinham para cá e eram proibidas de ser praticadas. Um exemplo disso é, por exemplo, a capoeira. No segundo reinado, isso é bem implícito, assim, a proibição da capoeira sendo utilizada, né, digamos assim, entre alforreados ou escravizados, somente em cidades, eram bem mal vistos. Então, teve leis, eu não lembro se foi no Segundo Império, mas após a República, que proibiam a prática da capoeira. Então, é um dos exemplos, né, de uma supressão, tanto da cultura quanto, né, da sua própria cor de pele, e tentativa de embranquecer também culturalmente. Perfeito. Capoeira, o samba, a umbanda. Muito bem. Aqui eu coloquei também um pouco sobre a cidade de São Paulo, que vai acabar, a partir do Porto de Santos, se tornando então um grande centro exportador do café, suplantando o Rio de Janeiro, como a gente tinha comentado. E é aí que vão surgir indústrias, bancos, Caixa Econômica, Companhia de Seguro, entre outras empresas que vão acabar gerando essa riqueza na província de São Paulo. Lembrem que província é o mesmo que a gente chama de estado hoje em dia. Quando a gente está falando no Império, a gente chama de província, porque era o termo que se utilizava. E às vezes a gente fala presidente de província, era como se fossem os governadores também, né? Então, nesse momento, o fortalecimento político dos cafeicultores paulistas, isso vai lá na frente, no fim do século, ter um fator importante, porque esses cafeicultores paulistas vão estar relacionados com a política a favor da República. E isso vai ser uma pressão muito grande para o fim do Império também. Pode passar. Gente, então falando um pouco mais sobre o surto industrial que vai acabar sendo desenvolvido principalmente em meados do século XIX, a gente colocou aqui o Barão de Mauá, que é um carinha conhecido também como Irineu Evangelista de Souza, que foi talvez o principal incentivador da indústria no Brasil nesse momento, né? Ele vai ter diversos investimentos na indústria, como navios, estaleiros, as ferrovias, que a gente vai falar daqui a pouco, que foi talvez o principal símbolo desse momento da segunda revolução industrial. Algumas cidades que já estavam surgindo vão ter iluminação a gás, fazendo com que ocorra uma iluminação pública com maior eficiência à noite. Isso vai acabar gerando também um maior movimento noturno, bares, cafés, tudo isso, né? O telégrafo, que vocês já devem ter visto também na segunda Revolução Industrial, que era um meio de comunicação a partir do código Morse, que envolvia uma espécie de comunicação por códigos, né? E que vai ser um grande invento para esse momento, como uma maneira de expandir as comunicações. E o Banco Mauá também, que foi criado por esse carinha conhecido como Barão de Mauá. Tem um filme dele, eu nunca vi, mas dizem que é o filme dele. Ele foi um grande empresário no momento em que o Brasil ainda vivia de boa parte de exportações, né? Mesmo o café, como também outras plantations, a indústria no Brasil vivia muito de exportação de produtos primários. E esse cara vai buscar, então, industrializar, como a gente está vendo, boa parte do país. Acontece, pode passar, Julinho, que ele vai acabar falindo a partir da década de 1870. E isso acaba se dizendo que foi também por uma falta de apoio político e benefícios que o Estado poderia lhe dar, justamente também porque o Estado bancava muito os grandes proprietários rurais, né? Tinha grandes subsídios para esses proprietários rurais,
mas acabou que o Mauá vai acabar tendo um declínio e falência a partir da década de 70. De qualquer modo, a partir da última década do Império, o Parque Industrial Nacional tinha crescido consideravelmente, muito também pela influência das indústrias do Mauá, né? A gente vai ver uma expansão nos serviços urbanos e de transporte, como a gente comentou. Principalmente, quando a gente está falando isso, a gente está falando muito de Rio e São Paulo, porque outros locais acabavam sendo mais periféricos, né? A gente nota que desde o período da mineração, o Sudeste acabou se tornando muito mais o centro, a capital foi de Salvador para o Rio de Janeiro, e esse momento, então, é um momento de maior expansão, principalmente da região Sudeste ali, do Rio de Janeiro e de São Paulo, principalmente, que a gente tem comentado. Até por isso a gente acaba não falando tanto do Sul aqui, né? Mas terão aulas que a gente vai acabar falando do Rio Grande do Sul, porque é importante também a gente entender o nosso contexto aqui. Pode passar, o que eu falei ali também é sobre algumas outras cidades que estavam surgindo, né? E as ferrovias, povo. A gente vai ver que as ferrovias talvez seja o grande símbolo desse momento do capitalismo e da Revolução Industrial, porque as ferrovias vão conseguir unir diversas regiões, vão conseguir levar alimentos e população e descentralizar essas produções e escoar também essas produções. Então, vai ser uma grande obra de infraestrutura que durante o segundo reinado vai acabar se desenvolvendo enormemente aqui no nosso país. Até mesmo no Rio Grande do Sul, já que a gente não estava falando muito, mas as primeiras ferrovias começam a surgir nessa época também. E é uma pena até que hoje em dia a gente vê as ferrovias tão abandonadas, porque é um serviço de transporte muito mais barato e mais eficiente do que o rodoviário, que é basicamente quase 100% do nosso transporte, né, de cargas. E as ferrovias hoje em dia acabaram se tornando realmente abandonadas. Mas nessa época elas vão ser muito importantes, tanto pelos imigrantes que descem dos portos e vão acabar utilizando a ferrovia para chegar nas propriedades, como também para o escoamento da produção de alimentos, como eu tinha comentado com vocês. Ao mesmo tempo, o que vai acabar acontecendo? As empresas estrangeiras que financiavam, emprestavam dinheiro para essas construções, para essa infraestrutura que o país estava criando, vão cobrar esse preço depois. E vai acabar acontecendo, então, que isso vai ser um dos grandes causadores da dívida externa, que vai causar um grande problema para o país até o início do século XX, onde tanto esse aparato, toda essa tecnologia, essa infraestrutura, vai ser cobrado um preço para todo esse maquinário, né? Pode passar. Só comentar que assim, a gente volta, né, para a coisa da Inglaterra aqui, com as ferrovias, da dependência que a gente tem com a Inglaterra economicamente, e a gente vê como exemplo isso aqui, de uma necessidade, né, de modernização, mas dependendo ainda do capital inglês, do maquinário, enfim, das coisas inglesas. Perfeito. E a imigração, um tópico, então, que a gente acaba falando porque essa aula vai e vem, né, gente? E tem assunto que envolve economia, envolve lei e envolve tráfico de escravizados, então tudo vai e vem, a gente acaba falando. Mas a imigração, então, como a gente já tinha comentado, ela vai ser desde o início incentivada, desde o início do século incentivada. Em 1820, imigrantes alemães vão fundar algumas colônias, como São Leopoldo, aqui do lado, e Blumenau, em Santa Catarina. Notem que vocês viram que a unificação da Alemanha e da Itália são unificações mais tardias do que, às vezes, esses imigrantes que vieram para cá. Então, muitas vezes a galera veio para cá antes desses países se formarem, então existia, sei lá, a unificação germânica, existiam alguns reinos nesses futuros países, e algumas vezes eles até podem se identificar com a Alemanha,
mas vieram para cá até antes da Alemanha se formar como nação, né? Pode passar. E aqui tem um episódio curioso que é de um senador e fazendeiro, que é o Nicolau Vergueiro, que ele vai acabar tentando, de uma primeira maneira, financiar a vinda de imigrantes para sua fazenda em São Paulo. Mas não vai acabar dando certo esse momento, porque a proposta dele, e acabou acontecendo isso de uma outra, em outros momentos da imigração também, acabou sendo quase que uma escravidão por dívidas, porque a população imigrante que vinha para cá acabava contraindo dívida de transporte, dívida de contrair um pedaço pequeno de terra para produzir, e acabava que não conseguia sair desse ciclo de dívidas, tendo que pagar, e acabava não sendo não acabava sendo um empreendimento muito visto com bons olhos pelos imigrantes. Então essa primeira experiência não vai acabar dando certo, porque vai ser insatisfatório mesmo para esses trabalhadores. E inclusive em 56 vai ocorrer então vai ocorrer uma revolta desses trabalhadores na fazenda Ibicaba. Pode passar. E diante desse insucesso por parte de iniciativas individuais, o que vai acabar acontecendo é que na década de 70 o governo paulista vai financiar a imigração. Isso vai ocorrer então a partir de empréstimos, auxílio em despesas de viagem, auxílio também para compra de lotes de terra, o que era chamado inclusive de cotas, né? Porque era uma forma de dar um passo inicial para esses imigrantes começarem. E aqui a gente vê uma foto da hospedaria dos imigrantes em São Paulo, isso é no bairro do Brás, que vai ser então um bairro muito vinculado com a imigração. Já estou acabando, tá, gente? Acho que esse é até o último slide. Então, o que a gente... É o último. É o último, né? Estamos certinho de tempo. Isso aí é difícil. Mas então, o que eu ia comentar é que na virada da década de 1880 para de 1890, que é o momento também do fim da escravidão no Brasil, né? Não é nem do tráfico, agora é o fim da escravidão mesmo. O que vai acabar acontecendo é que grandes contingentes de imigrantes vêm para o nosso território. Ao mesmo tempo, é um momento que eles vão acabar vindo para cá por grandes dificuldades que acabavam assolando tanto a Argentina como os Estados Unidos, que foram dois outros grandes polos de imigração. A Argentina, a gente olha a camiseta da seleção argentina, parece que a gente está lendo, assim, se for ler o nome dos caras, parece que é da Itália, porque são vários sobrenomes italianos, assim, a Argentina teve muita imigrante italiana. E os Estados Unidos também, né? A gente acompanha, quem gosta de filme de máfia, muitas vezes lembra dos italianos nos Estados Unidos também, né? Então, mais de um terço dos imigrantes no Brasil vão ser os italianos, 1.130.000, seguidos de portugueses, espanhóis e alemães. Além de outros também, né? A gente não coloquei todos aqui, mas a gente, em São Paulo, teve uma grande imigração japonesa. A gente vê em Curitiba e aqui no Sul também uma grande imigração polonesa também. Então, vão ser diversas etnias, diversos trabalhadores europeus que vão acabar vindo para cá. E grande parte foi para São Paulo, mas também para outras regiões do país. A região sul aqui acaba sendo muito caracterizada também, né? Como a gente acaba conhecendo muitos italianos e alemães aqui no Rio Grande do Sul também. Da minha parte era isso, Julien. Não sei se alguém tem uma dúvida em relação a alguma coisa que foi falado hoje, quer adicionar alguma coisa, falar alguma coisa, fique à vontade, a gente tem 3 minutos. Nossa, isso é muito histórico, porque normalmente passa sempre o horário. Hoje foi, certinho. Estamos respeitando o quintou da galera. Gente, desculpa não aparecer na câmera também.
porque tá a minha internet aqui, eu liguei reclamando do preço e eu acho que eles baixaram o plano também sem me falar. Mas Ah, da tem minha que testar, Marcelo. Dá pra tu testar pra ver como é que tá a eu velocidade. vou testar, Pelo... eu vou testar que tá estranho isso aí. Mas é isso, Sim, gente. que bom. Tá, então, gente, nenhuma dúvida. Vai antes que acabe o tempo. Não Na, tem? Não tem? na semana que vem a gente vai ver o fim desse império, né? Principalmente causado por uma guerra, a guerra mais sangrenta da América do Sul, que foi a Guerra do Paraguai, e como os militares vão acabar entrando na política. E é daí que os militares começam a se arvorar pela política e inclusive dar o golpe da República, que é um golpe militar também. Então, a partir daí, hoje a gente tem um presidente militar, né? É da Guerra do Paraguai, é do fim do Império e início da República que vem esses militares se relacionando com a política. Então, a aula é imperdível também. É isso, galera. Então tá, vamos finalizando aqui a aula de hoje. Semana que vem, então, na terça-feira, a gente continua a matéria, termina, né, o segundo reinado. E, ó, boa noite pra vocês. Boa quinta, bom finalzinho de quinta. E boa sexta, bom fim de semana. Valeu! Beijo. Boa noite, gente! Boa noite. Obrigado!